Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história aqui no canal. Hoje vamos conhecer Camila, uma veterinária dedicada que nunca imaginaria que uma noite comum mudaria sua vida para sempre. Tudo começa quando um homem desesperado chega à clínica dela carregando um cachorro ferido. Mas o que ela não esperava era que esse estranho também estava machucado e que, ao cuidar dele, algo dentro do peito dela ia despertar. Henrique é um empresário solitário que nunca precisou de ninguém. Até o dia em que uma mulher de mãos delicadas enfaixou seus ferimentos e ele confessou algo que nem ele mesmo sabia que sentia. O que vai acontecer quando esses dois mundos se encontrarem? Será que o destino tinha outros planos para eles? Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrição agora para não perder nenhuma história nova. E me conta aqui nos comentários, o que você está fazendo enquanto me escuta? Está relaxando depois de um dia cansativo, preparando o jantar ou só aproveitando um momento de paz? Escreve aí embaixo, adoro saber. Bom, agora que estamos todos confortáveis, vamos começar nossa história. A noite estava fria naquela terça-feira de outubro e as ruas de São Paulo pareciam mais vazias do que o normal para aquele horário. Henrique Cavalcante dirigia seu carro importado pela avenida principal, os dedos tamboreando no volante enquanto tentava processar tudo o que tinha acontecido na reunião daquela tarde. A empresa estava crescendo rápido demais, os investidores queriam resultados ainda maiores, e ele sentia o peso de todas aquelas expectativas pressionando seus ombros como uma pedra enorme. Aos 34 anos, Henrique tinha construído um império na área de tecnologia. Mas nos últimos 2 anos, desde que perdeu a mãe, o sucesso parecia vazio. Ele trabalhava 16 horas por dia, fechava contratos milionários, mas voltava todas as noites para um apartamento enorme e silencioso, onde ninguém o esperava. Naquela noite, cansado e com a cabeça latejando de tanto pensar em números e estratégias, ele só queria chegar em casa, tomar um banho quente e tentar dormir algumas horas antes de começar tudo de novo no dia seguinte. O sinal ficou verde e Henrique acelerou, passando por ruas cada vez mais desertas conforme se afastava do centro da cidade. Ele nem percebeu quando pegou um caminho diferente do habitual, guiado mais pelo piloto automático do que pela atenção real. A música no rádio tocava baixinho, algo instrumental que não conseguia acalmar a tempestade de pensamentos na cabeça dele. Foi então, ao virar uma esquina mal iluminada, que Henrique viu algo se mexendo no meio da pista. Seus olhos demoraram alguns segundos para focar direito, e quando finalmente conseguiu identificar o que era, seu coração quase parou. Um cachorro pequeno e desnutrido estava parado bem no centro da rua, olhando assustado para os faróis de um carro que vinha em alta velocidade na direção contrária. O motorista do outro veículo claramente não tinha visto o animal, e pela velocidade não ia conseguir frear a tempo. Henrique não pensou. Seu corpo reagiu antes que o cérebro pudesse processar todas as consequências. Ele virou o volante bruscamente para a esquerda, jogando o carro na frente do outro veículo, enquanto pisava no freio com força total. O barulho foi ensurdecedor. Pneus cantando no asfalto, metal batendo em metal, vidro estilhaçando. O impacto jogou Henrique para frente com violência, e mesmo com o cinto de segurança, ele sentiu o corpo inteiro ser sacudido como se fosse um boneco de pano. A airbag explodiu na cara dele, bloqueando a visão por alguns segundos cruciais. Quando tudo finalmente parou de se mover, Henrique ficou ali atordoado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Seus ouvidos zumbiam, tinha gosto de sangue na boca e uma dor aguda latejava nas mãos. Foi só quando tentou se mexer que percebeu que tinha se machucado de verdade. O vidro da janela tinha quebrado com o impacto e vários cacos tinham cortado suas mãos e braços. Havia sangue escorrendo, manchando o volante e o banco de couro claro. A porta do carro foi aberta de repente e um homem de meia idade apareceu, o rosto pálido de susto. "Meu Deus, você está bem? Eu não vi, eu juro que não vi", ele dizia, a voz tremendo de pânico. Henrique piscou algumas vezes tentando focar a visão. "O cachorro", ele conseguiu dizer, a voz saindo rouca. "Você viu o cachorro?"
O homem olhou para trás, confuso, e então apontou para o canteiro próximo. Está ali, parece que ele está vivo, mas você está sangrando muito, precisamos chamar uma ambulância. Henrique tentou sair do carro, mas quando apoiou o peso no joelho direito, uma dor lancinante subiu pela perna. Ele tinha batido com força no painel durante o impacto, e agora mal conseguia ficar de pé. O outro motorista o segurou pelo braço, ajudando-o a se equilibrar. Foi quando Henrique olhou direito para suas próprias mãos que percebeu a gravidade dos ferimentos. Havia cortes profundos nas palmas, e um pedaço de vidro ainda estava cravado perto do pulso esquerdo. O sangue escorria abundante, pingando no asfalto. Tem um hospital por perto? Henrique perguntou, tentando manter a calma mesmo com a dor pulsando em ondas cada vez mais fortes. O homem balançou a cabeça, nervoso. Não sei, não sou daqui. Mas espera, tem uma placa ali. Ele apontou para uma esquina próxima, onde uma placa pequena e iluminada anunciava: Clínica Veterinária Vida Nova, aberto até às 22 horas. Henrique olhou para o relógio no painel amassado do carro. Eram 10 para as 10. Pega o cachorro, ele pediu ao homem. Leva ele para lá, eu vou junto. O homem hesitou. Mas você precisa de um médico de verdade, não de veterinário. Henrique já estava mancando em direção ao canteiro onde o cachorro tinha se enfiado. O cachorro também precisa. Anda, me ajuda. Com cuidado, eles conseguiram pegar o animal que estava tremendo e claramente assustado, mas vivo. Henrique segurou ele contra o peito com o braço menos machucado, sentindo o coraçãozinho acelerado, batendo contra suas costelas. O homem o ajudou a andar até a clínica, que ficava a menos de 100 metros dali. A fachada da clínica era simples, mas bem cuidada, com uma pintura azul clara e janelas com grades brancas. Henrique empurrou a porta com o ombro, fazendo o sininho pendurado na entrada tocar. A recepção estava vazia, mas havia luz acesa nos fundos. Olá? Ele chamou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Tem alguém? Por alguns segundos, nada aconteceu. Henrique estava começando a achar que a clínica já tinha fechado quando uma porta ao fundo se abriu e uma mulher jovem apareceu, ainda vestindo jaleco branco. Ela tinha os cabelos castanhos presos num rabo de cavalo alto, o rosto sem maquiagem, mostrando traços delicados mas cansados de um dia longo de trabalho. Quando seus olhos encontraram Henrique e o cachorro ensanguentado em seus braços, ela parou no meio do corredor, os olhos arregalando de choque. Meu Deus, o que aconteceu? Ela perguntou, já se movendo rapidamente na direção deles. Henrique tentou explicar, mas as palavras saíram embaralhadas. A dor estava ficando cada vez mais intensa e ele sentia a cabeça começar a rodar. A mulher não perdeu tempo fazendo mais perguntas. Traz ele aqui, ela ordenou, abrindo a porta de uma sala ao lado. Deita ele na mesa. Henrique obedeceu, colocando o cachorro cuidadosamente sobre a superfície metálica. Foi só quando se virou para sair que suas pernas falharam. O chão pareceu subir de repente, e ele sentiu o corpo começar a cair. Mãos firmes o seguraram pelos ombros, impedindo que ele desabasse completamente. Ei, ei, calma! A voz da veterinária soou perto do ouvido dele. Você também está machucado, senta aqui. Ela o guiou para uma cadeira no canto da sala e Henrique se deixou cair nela, grato pelo apoio. A mulher se ajoelhou na frente dele e pela primeira vez Henrique conseguiu olhar direito para o rosto dela. Ela tinha olhos castanhos claros, quase cor de mel, e uma expressão de preocupação genuína que o pegou desprevenido. Como você se chama? Ela perguntou, já examinando os cortes nas mãos dele com cuidado. Henrique, ele respondeu, a voz saindo áspera. Henrique Cavalcante. Ela assentiu, os dedos delicados mas firmes enquanto examinava os ferimentos. Eu sou Camila. Camila Nogueira. Sou a veterinária e dona da clínica. Henrique tentou sorrir, mas saiu mais como uma careta. Acho que vim ao lugar errado. Você cuida de animais, não de pessoas. Camila olhou para ele e, pela primeira vez, um pequeno sorriso tocou os cantos dos lábios dela. Verdade, mas vou fazer uma exceção hoje. Você salvou esse cachorro, não foi? Vi todo aquele sangue. Acho que se machucou tentando ajudar ele. Henrique assentiu fracamente. Não consegui deixar ele ser atropelado.
Camila segurou o olhar dele por mais um segundo, algo mudando na expressão dela. Então vou cuidar dos dois. Fica quieto aí que já volto. Camila se moveu pela sala com uma eficiência que impressionou Henrique mesmo através da névoa de dor que estava tomando conta dele. Ela primeiro foi até a mesa onde o cachorro estava deitado, tremendo e ofegante, e começou a examiná-lo com mãos suaves, mas precisas. Henrique a observava, fascinado pela concentração no rosto dela, enquanto verificava as patas do animal, passava os dedos pelo corpo pequeno procurando fraturas, olhava dentro dos olhos e da boca com uma lanterninha. A pata traseira está quebrada, ela murmurou mais para si mesma do que para ele. E tem alguns cortes, mas nada grave. Ele teve sorte, muita sorte. Henrique sentiu um alívio estranho invadir o peito. Pelo menos o cachorro ia ficar bem. Camila pegou uma seringa e um vidrinho de algum medicamento, aplicando a injeção no animal com cuidado. É para a dor, ela explicou, vendo Henrique observando. Ele vai ficar mais calmo agora, e eu vou poder imobilizar a pata sem que ele sofra tanto. Henrique assistiu enquanto ela trabalhava, colocando uma tala improvisada na perna do cachorro e enfaixando com precisão cirúrgica. Cada movimento dela era calculado, gentil, como se o animal fosse a coisa mais preciosa do mundo naquele momento. Quando finalmente terminou, ela acariciou a cabeça do cachorro por alguns segundos, sussurrando palavras de conforto que Henrique não conseguiu ouvir direito. Então ela se virou para ele e Henrique percebeu que estava prestes a receber o mesmo nível de atenção dedicada. Agora você, Camila disse, puxando uma banqueta com rodinhas e sentando na frente dele. Deixa eu ver essas mãos. Henrique estendeu as mãos, e só então percebeu o quanto estavam tremendo. Camila segurou os pulsos dele com firmeza, virando as palmas para cima para examinar melhor os cortes. A testa dela franziu em concentração, e Henrique viu quando ela mordeu o lábio inferior, preocupada. Isso aqui está feio, ela disse, a voz séria. Esse corte perto do pulso é bem profundo. Você deveria ir para um hospital de verdade, Henrique. Eu posso fazer os primeiros socorros, mas não sou médica. Henrique balançou a cabeça, teimoso apesar da dor. Só limpa e enfaixa. Eu fico bem. Camila o olhou com uma expressão que misturava exasperação e algo que parecia admiração relutante. Você é teimoso, não é? Henrique tentou sorrir. Já me disseram isso algumas vezes. Ela suspirou, mas não discutiu mais. Em vez disso, se levantou e foi até um armário, voltando com uma bandeja cheia de materiais médicos. Gaze antisséptico, agulha e linha de sutura. Tesoura, pinça. Henrique engoliu seco quando viu tudo aquilo. Vai doer? Ele perguntou, sentindo-se ridículo por fazer uma pergunta tão infantil. Camila olhou para ele, e dessa vez o sorriso foi genuíno, iluminando o rosto inteiro dela. Sim, ela respondeu honesta, mas você salvou um cachorro jogando seu carro na frente de outro veículo. Acho que consegue aguentar uns pontos. A lógica dela era irrefutável, e Henrique se pegou sorrindo de volta, apesar de tudo. Camila começou limpando os ferimentos, e Henrique teve que apertar os dentes para não gemer de dor quando o antisséptico tocou a carne viva. Ela trabalhava com cuidado, removendo pequenos pedaços de vidro com a pinça, lavando cada corte meticulosamente. Desculpa, ela murmurava sempre que ele se encolhia. Eu sei que dói, mas precisa ficar bem limpo senão infecciona. Henrique apenas assentiu, focando em respirar devagar para não perder a compostura. Havia algo quase íntimo naquele momento, com ela tão perto dele, a cabeça abaixada sobre as mãos dele, os dedos delicados tocando a pele ferida, com uma gentileza que ele não estava acostumado a receber. Ninguém cuidava de Henrique há muito tempo. Desde que a mãe morreu, ele tinha ficado sozinho de verdade, sem ninguém para perguntar se ele tinha comido, se estava dormindo bem, se estava cuidando de si mesmo. E ali estava aquela mulher, uma completa estranha, tratando seus ferimentos como se realmente se importasse. Quando chegou a hora de dar os pontos, Camila hesitou. Olha, eu não tenho anestesia para humanos aqui. Só para animais, e não posso usar em você. Então isso vai doer bastante. Henrique olhou para ela.
para aqueles olhos cor-de-mel cheios de preocupação genuína e sentiu algo estranho apertar no peito. Tudo bem, ele disse, a voz saindo mais rouca do que pretendia. Eu aguento. Camila mordeu o lábio de novo, claramente não gostando da situação, mas pegou a agulha e a linha. Me avisa se ficar insuportável, ok? A gente para e você vai para o hospital. Henrique assentiu e então sentiu a primeira perfuração da agulha atravessando a pele. A dor era aguda, queimando como fogo, mas ele manteve as mãos firmes, os olhos fixos no rosto concentrado de Camila. Ela trabalhava rápido, mas com precisão. Cada ponto dado com cuidado meticuloso. De vez em quando ela olhava para cima, verificando se ele estava bem, e Henrique sempre dava um pequeno aceno com a cabeça para tranquilizá-la. O tempo pareceu se arrastar infinitamente enquanto ela suturava os 3 cortes mais profundos. Henrique perdeu a conta de quantos pontos ela deu, focado apenas em não fazer nenhum som que mostrasse o quanto estava doendo. Quando finalmente ela cortou a última linha e começou a enfaixar as mãos, Henrique sentiu o corpo inteiro relaxar, a tensão que estava segurando finalmente se dissipando. Pronto, Camila disse suavemente, dando um nó final nas ataduras. Já está. Você foi muito corajoso. Henrique deu uma risada fraca. Não me senti muito corajoso. Achei que ia desmaiar umas 3 vezes. Camila sorriu, e Henrique percebeu que gostava daquele sorriso, de como ele transformava completamente a expressão dela. Mas não desmaiou. Isso conta. Ela se afastou um pouco, examinando o trabalho dela. Você vai precisar trocar as ataduras todo dia e manter limpo. E sério, Henrique, você deveria ir num médico de verdade amanhã. Eu fiz o melhor que pude, mas não sou qualificada para isso. Henrique olhou para as mãos enfaixadas, para o trabalho cuidadoso que ela tinha feito, e sentiu uma emoção estranha subir pela garganta. Fazia tanto tempo que ninguém cuidava dele assim, com essa atenção toda, essa dedicação. Você fez um trabalho perfeito, ele disse, a voz carregada de uma sinceridade que o surpreendeu. Camila corou um pouco, desviando o olhar. É meu trabalho. Mesmo que normalmente eu faça isso em animais, não em empresários teimosos que se jogam na frente de carros. Henrique riu, e o movimento fez o joelho doer. Ele fez uma careta, e Camila notou imediatamente. O joelho também está machucado? Henrique assentiu. Bati no painel, mas esse pode esperar, não está sangrando. Camila franziu a testa, claramente não concordando, mas não discutiu. Em vez disso, ela se levantou e foi verificar o cachorro de novo. O animal estava dormindo agora. Respiração tranquila, a pata imobilizada. Ele vai precisar ficar aqui uns 3 ou 4 dias, ela explicou. Preciso monitorar a fratura, ter certeza que está cicatrizando direito. Você tem como buscar ele depois? Henrique percebeu que nem tinha pensado nisso. O cachorro não era dele, era só um animal que ele tinha salvado. Mas quando olhou para a criaturinha dormindo ali, tão pequena e vulnerável, soube que não conseguiria simplesmente abandoná-lo. Eu busco, ele disse. Quanto vai custar? O tratamento dele e o meu? Camila pareceu desconfortável com a pergunta. Olha, pelo cachorro eu cobro o normal da clínica. Mas por você eu não vou cobrar nada, foi só primeiros socorros. Henrique balançou a cabeça firme. Não. Você passou mais de 1 hora cuidando de mim. Usou seus materiais, sua expertise. Eu pago pelo trabalho. Camila cruzou os braços e Henrique percebeu que ela tinha uma teimosia que rivalizava com a dele. Eu não atendo humanos profissionalmente. Não seria ético cobrar. A discussão poderia ter continuado, mas Henrique estava cansado demais para insistir naquele momento. Então a gente discute isso depois, ele disse. Mas obrigado, Camila, sério. Nunca cuidaram de mim assim. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar direito nelas, carregadas de uma vulnerabilidade que ele normalmente escondia muito bem. Camila parou, os olhos arregalando um pouco, e Henrique viu quando o rosto dela ficou levemente corado. Foi só fazer o certo, ela murmurou. Mas o tom de voz dela tinha mudado, ficado mais suave. Eles ficaram ali parados por um momento, olhando um para o outro, e Henrique sentiu algo se mover dentro do peito, algo que não sentia há muito tempo. Eu deveria ir,
Ele disse finalmente, quebrando o silêncio. Deixar você fechar a clínica. Camila piscou, como se saindo de um transe. Sim, claro. Você precisa de ajuda para chegar no carro? Ou melhor ainda, eu chamo um táxi para você. Você não está em condições de dirigir. Henrique olhou para as mãos enfaixadas e teve que concordar. Tá certo, um táxi seria bom. Na manhã seguinte, Henrique acordou com o corpo inteiro doendo. Cada músculo parecia protestar quando ele tentou se mexer na cama, e as mãos enfaixadas latejavam com uma dor surda e constante. Ele ficou deitado por alguns minutos, olhando para o teto do quarto, repassando os eventos da noite anterior na cabeça. O acidente, o cachorro, a clínica e principalmente Camila. A imagem dela inclinada sobre as mãos dele, o rosto concentrado enquanto dava os pontos, não saía da mente de Henrique. Ele balançou a cabeça, tentando se concentrar em coisas mais práticas. Tinha reuniões marcadas, contratos para revisar, dezenas de e-mails esperando resposta. Mas quando olhou para as mãos enfaixadas e tentou digitar no celular, percebeu que não ia conseguir trabalhar direito naquele estado. Resignado, Henrique ligou para a secretária e cancelou todos os compromissos do dia, alegando um acidente e precisar de repouso. A mulher ficou preocupada, oferecendo ajuda, mas ele dispensou educadamente e desligou. O apartamento estava silencioso demais, como sempre. Henrique preparou um café com dificuldade, as mãos atrapalhadas pelas ataduras, e sentou na varanda que dava vista para a cidade. Lá embaixo, São Paulo fervilhava de vida e movimento. Milhões de pessoas correndo para seus compromissos, vivendo suas vidas. E ali estava ele, sozinho no 30º andar, bebendo café frio e pensando num cachorro que mal conhecia. A ideia veio de repente, clara e insistente. Ele devia ir visitar o animal, ver como estava se recuperando. Era a coisa certa a fazer. Afinal, ele tinha sido responsável por salvar a vida daquela criatura. Não tinha nada a ver com querer ver Camila de novo, ele disse para si mesmo. Era só responsabilidade. Henrique tomou banho com cuidado para não molhar as ataduras, vestiu roupas casuais e chamou um motorista de aplicativo. Deu o endereço da clínica e ficou olhando pela janela durante todo o trajeto, tentando ignorar o frio na barriga que sentia conforme se aproximavam do destino. A clínica estava aberta quando ele chegou, pouco depois das 10 da manhã. O sininho da porta tocou quando Henrique entrou, e dessa vez havia uma recepcionista jovem, sentada atrás do balcão. Ela olhou para cima e sorriu, profissional. Bom dia. Posso ajudar? Henrique hesitou, sentindo-se estranhamente nervoso. Eu vim ver como está o cachorro que foi internado ontem à noite, o que tinha a pata quebrada. A recepcionista consultou um caderno na mesa. Ah, sim. A doutora Camila está com ele agora. Você é o dono? Henrique estava prestes a dizer que não, que era só alguém que tinha ajudado, mas acabou apenas assentindo. A moça sorriu de novo. Deixa eu avisar ela que você chegou. Qual seu nome? Antes que Henrique pudesse responder, a porta dos fundos se abriu e Camila apareceu. Dessa vez sem o jaleco, vestindo calça jeans e uma blusa azul clara que realçava os olhos dela. Quando viu Henrique, ela parou no meio do corredor, surpresa evidente no rosto. Henrique, não esperava ver você tão cedo. Henrique deu de ombros tentando parecer casual. Pensei em passar aqui e ver como ele está. O cachorro, digo. Camila observou ele por mais um segundo, e Henrique teve a impressão estranha de que ela conseguia ver através da desculpa dele. Mas ela apenas sorriu, aquele sorriso que ele já estava começando a gostar demais. Ele está bem, melhor do que eu esperava, na verdade. Quer ver? Henrique assentiu, seguindo ela pelos corredores da clínica. Camila o levou até uma sala diferente da noite anterior, essa cheia de gaiolas e casinhas onde vários animais descansavam. Ela parou em frente a uma casinha menor no canto, onde o cachorrinho estava deitado numa manta fofinha, a pata enfaixada estendida para o lado. Quando viu Henrique, o animal levantou a cabeça e abanou o rabinho, os olhos brilhando de reconhecimento. Acho que ele lembrou de você, Camila disse suavemente. Ele ficou bem calminho a noite toda, tomou água,
até comeu um pouco de ração. Henrique se agachou com cuidado, o joelho ainda dolorido, e estendeu a mão enfaixada em direção ao cachorro. O animal cheirou seus dedos e lambeu a ponta da atadura, fazendo um barulhinho baixinho que soou quase como um ronronar. Oi, garoto, Henrique murmurou, surpreso com a emoção que sentiu. Você está bem melhor, não está? Camila se agachou ao lado dele, tão perto que Henrique podia sentir o cheiro sutil de shampoo e algo que parecia lavanda. Ele teve muita sorte, ela disse. A fratura foi limpa, vai cicatrizar bem. Mais umas 2 semanas e ele vai estar correndo por aí como se nada tivesse acontecido. Henrique olhou para ela, notando como a luz da manhã que entrava pela janela iluminava o rosto dela, destacando pequenas sardas que ele não tinha visto na noite anterior. E as minhas mãos? Quanto tempo até eu poder usar elas normalmente de novo? Camila franziu a testa preocupada. Você foi no médico como eu mandei? Henrique desviou o olhar culpado. Ainda não. Pensei em ir depois. Camila suspirou, balançando a cabeça. Henrique, sério, você precisa de acompanhamento médico adequado. Eu fiz o que pude, mas não sou especialista em humanos. Henrique sorriu de lado. Você fez um trabalho melhor que muita gente que eu conheço. Confio em você. As palavras saíram mais íntimas do que ele pretendia, e viu quando Camila ficou levemente corada de novo. Ela se levantou rapidamente, limpando as mãos nas calças mesmo que não estivessem sujas. Bom, se você não vai no médico, pelo menos deixa eu trocar essas ataduras. Precisa verificar se está cicatrizando direito. Henrique concordou, e eles foram para a sala de atendimento. Dessa vez, com a luz do dia entrando pelas janelas, Henrique conseguiu reparar melhor no ambiente. Era limpo e bem organizado, cheio de pôsteres educativos sobre cuidados com animais, e havia um cheiro de desinfetante misturado com algo que parecia ração. Camila o fez sentar na mesma cadeira da noite anterior e começou a desenrolar cuidadosamente as ataduras. Quando as mãos de Henrique ficaram expostas, ele viu os pontos dados por ela, pequenos e uniformes, o trabalho impecável. Camila examinou cada corte com atenção, tocando delicadamente ao redor das suturas para verificar se havia sinais de infecção. Está ótimo, ela murmurou. Nenhuma inflamação. Os pontos estão segurando bem. Você limpou como eu mandei? Henrique teve que admitir que não. Tentei, mas é meio difícil fazer sozinho. Camila o olhou com uma expressão que misturava reprovação e algo que parecia ternura. Você mora sozinho? A pergunta pegou Henrique desprevenido, e ele assentiu. Sim, moro, faz um tempo já. Camila não fez mais perguntas, mas ele viu a curiosidade nos olhos dela. Ela pegou algodão e antisséptico, limpando os ferimentos com o mesmo cuidado da noite anterior. Henrique aproveitou para observá-la de perto, notando detalhes que tinha perdido no meio da dor e do caos. As mãos dela eram pequenas, mas fortes, os dedos ágeis e seguros. Havia uma pequena cicatriz no queixo dela, quase imperceptível, e os cílios eram naturalmente longos e escuros. Por que você virou veterinária? Henrique perguntou, quebrando o silêncio. Camila sorriu sem tirar os olhos do que estava fazendo. Sempre amei animais. Desde criança eu trazia gatos de rua para casa, tentava cuidar de passarinhos machucados. Minha mãe ficava louca comigo. Ela pausou, a expressão ficando mais suave com a lembrança. Quando chegou a hora de escolher uma carreira, não tive dúvida. Queria ajudar quem não consegue pedir ajuda com palavras, sabe? Queria dar voz aos que não têm. Henrique sentiu algo apertar no peito ao ouvir a paixão na voz dela. E a clínica? É sua mesmo? Camila assentiu, começando a enfaixar as mãos dele novamente. Consegui comprar há 2 anos. Foi difícil juntar dinheiro, convencer o banco a me dar um empréstimo, mas valeu a pena. É pequena, mas é minha. Faço tudo do meu jeito. Atendo quem precisa mesmo quando não tem como pagar muito. Henrique olhou ao redor com novos olhos, vendo o orgulho dela refletido em cada canto daquele espaço. Você deve ser muito boa no que faz, ele disse, e não era só bajulação. Ele realmente acreditava nisso depois de ver o cuidado com que ela tratava cada paciente. Camila terminou de dar o nó final nas ataduras
e finalmente olhou para ele, os olhos encontrando os de Henrique. Tento ser. Assim como você provavelmente é bom no que faz, seja lá o que for. Henrique riu. Tecnologia. Eu tenho uma empresa de software. Não é tão nobre quanto salvar vidas, mas paga as contas. Camila inclinou a cabeça interessada. Aposto que é mais do que isso. Aposto que você é bom nisso também. Eles ficaram ali, olhando um para o outro, e Henrique sentiu o ar da sala ficar mais denso, carregado de algo que ele não conseguia nomear, mas que fazia o coração bater mais rápido. Foi Camila quem quebrou o momento, se afastando e indo lavar as mãos na pia. Bom, você está livre, mas volta amanhã para eu trocar de novo, e ok? Henrique sabia que deveria simplesmente concordar e ir embora, mas ouviu a própria voz perguntando: e se eu quiser voltar hoje, para ver o cachorro de novo? Camila se virou surpresa, e então sorriu, aquele sorriso que estava começando a fazer Henrique se sentir menos sozinho. A clínica está aberta até às 7. Henrique voltou naquela mesma tarde, e no dia seguinte, e no dia depois desse, toda vez com a desculpa de verificar como o cachorro estava se recuperando, de trocar as ataduras, de ter certeza que tudo estava indo bem. Camila nunca questionou, apenas sorria quando o via entrar pela porta e o levava até a salinha onde o animal ficava. O cachorro realmente estava melhorando rápido, já conseguia ficar de pé apoiado nas outras 3 patas, e o rabo abanava freneticamente sempre que via Henrique se aproximar. No 4º dia, Camila estava examinando a pata quando comentou casualmente: ele já está curado o suficiente para ter alta amanhã. A fratura está cicatrizando perfeitamente. Henrique sentiu uma pontada estranha no peito, algo parecido com decepção. Se o cachorro recebesse alta, ele não teria mais motivo para voltar ali todo dia. Não teria mais desculpa para ver Camila. Você já pensou no que vai fazer com ele? Camila perguntou, coçando atrás da orelha do cachorro que fechou os olhos de prazer. Ele precisa de um lar. Posso tentar achar alguém para adotar se você quiser. Henrique olhou para o animal, para aqueles olhos castanhos cheios de confiança e afeto, e soube que não conseguiria entregá-lo para outra pessoa. Eu fico com ele disse, surpreendendo a si mesmo com a decisão. Se for possível, quero adotá-lo. Camila sorriu, e havia tanto calor naquele sorriso que Henrique sentiu até os dedos dos pés formigarem. Acho que ele adoraria isso. Vocês têm uma conexão, dá para ver. Ela se levantou limpando as mãos, mas você vai precisar de algumas coisas. Ração adequada, caminha, brinquedos, coleira, e ele precisa tomar as vacinas que estão atrasadas. Quer marcar as consultas? Henrique concordou imediatamente. Marca todas que ele precisar, e me ensina o que comprar. Não faço ideia de como cuidar de um cachorro. Camila riu, pegando um bloco de notas e começando a escrever uma lista. Enquanto ela escrevia, Henrique a observava, notando pequenos detalhes que estava começando a memorizar sem querer. A forma como ela mordia a ponta da caneta quando pensava, como enrolava uma mecha de cabelo no dedo distraidamente, o jeito que o nariz dela franzia quando estava concentrada. Pronto, ela disse, entregando a lista para ele. Isso aqui é o básico. E olha, se você quiser, tem uma pet shop boa ali perto. Posso te levar depois que eu fechar, te ajudar a escolher as coisas certas. A oferta pegou Henrique de surpresa, e ele deve ter deixado isso transparecer no rosto, porque Camila rapidamente acrescentou. Só se você quiser, claro. Você deve estar ocupado. Henrique balançou a cabeça rápido. Não, não estou. Quer dizer, adoraria se você pudesse ir comigo. Eu realmente não sei nada sobre isso. Então ali estava Henrique, às 7 da noite, esperando Camila fechar a clínica. Ela saiu trocada, sem o jaleco, usando uma jaqueta jeans sobre a blusa e com os cabelos soltos pela primeira vez desde que ele a conhecera. Henrique ficou olhando, sem conseguir desviar os olhos de como os fios castanhos caíam pelos ombros dela em ondas naturais. Pronto? Ela perguntou, e Henrique teve que engolir seco antes de responder. Pronto. Eles foram andando até a pet shop, que ficava a apenas 2 quadras dali. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa, e a temperatura tinha esfriado um pouco com a chegada da noite. Camila caminhava ao lado dele,
as mãos nos bolsos da jaqueta, e Henrique percebeu que ela era menor do que ele imaginava, o topo da cabeça dela chegando pouco acima do ombro dele. Na loja, Camila se transformou animada e tagarela enquanto mostrava as diferentes opções de ração. Explicava qual seria melhor para o porte do cachorro, escolhia tigelas de comida e água. Você precisa dar um nome para ele, ela comentou enquanto testavam diferentes camarinhas para ver qual seria mais confortável. Não pode ficar chamando de cachorro para o resto da vida. Henrique pensou por um momento, olhando para a lista de coisas que já tinham colocado no carrinho. Thor, ele disse finalmente. Vou chamar ele de Thor. Camila inclinou a cabeça, considerando. Por que Thor? Henrique deu de ombros. Ele sobreviveu a ser quase atropelado. Tem uma força impressionante para ser tão pequeno. Parece apropriado. Camila sorriu, aprovando. Thor. Eu gosto. É forte, mas também fofo de algum jeito. Eles terminaram de escolher tudo, e Henrique pagou sem nem olhar o valor total, mais focado em garantir que tinha tudo que Thor precisaria. Quando saíram da loja, as sacolas pesadas nas mãos mesmo com os ferimentos ainda cicatrizando, Henrique percebeu que não queria que a noite terminasse. Você já jantou? Ele perguntou antes de pensar melhor. Eu conheço um lugar bom aqui perto. Camila hesitou, e Henrique viu a dúvida passar pelos olhos dela. Não sei, Henrique. Você é cliente da clínica, seria meio estranho. Henrique sentiu algo afundar no peito, mas forçou um sorriso. Entendo. Sem problemas. Ele estava prestes a se despedir quando Camila falou de novo, a voz baixa. Mas eu aceito. Não como veterinária e cliente, como amigos, ou conhecidos, ou sei lá o que a gente é. Henrique olhou para ela, vendo o nervosismo na forma como ela mexia na alça da bolsa, e sorriu de verdade dessa vez. Amigos então. Amigos que jantam juntos. O restaurante que Henrique escolheu era pequeno e acolhedor, um italiano de bairro que ele costumava frequentar antes de ficar obcecado com trabalho e esquecer de ter vida social. Eles se sentaram numa mesa perto da janela e Henrique percebeu que estava mais nervoso do que tinha estado em anos. Não era uma reunião de negócios. Não tinha script a seguir. Era só ele e Camila, e a possibilidade de conhecer melhor aquela mulher que não saía de sua cabeça. A conversa fluiu surpreendentemente fácil. Camila contou sobre a faculdade de veterinária, sobre os primeiros anos trabalhando em clínicas de outras pessoas antes de juntar coragem para abrir a própria. Henrique falou sobre a empresa, sobre como tinha começado com um projeto pequeno e visto crescer além de suas expectativas. Mas a conversa também foi para lugares mais profundos. Camila mencionou os pais, que eram professores, e tinham apoiado o sonho dela mesmo sem entender completamente. Henrique, depois de hesitar, contou sobre a mãe, sobre como ela tinha sido a única família que ele tinha depois que o pai os abandonou quando ele era criança. Ela morreu há 2 anos, ele disse, a voz ficando mais baixa. Câncer. Foi rápido, agressivo. Nem deu tempo de me preparar direito. Camila estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dele. Sinto muito, Henrique. Deve ter sido muito difícil. Henrique olhou para a mão dela sobre a sua. O toque leve, mas reconfortante. Foi. Ainda é às vezes. A casa fica muito silenciosa sem ela. Sem ninguém. Camila apertou os dedos dele gentilmente. Agora você tem Thor. Ele vai fazer barulho suficiente para 2. Henrique riu, grato pela leveza que ela trouxe de volta ao momento. É verdade. Acho que meus dias de silêncio acabaram. Eles continuaram conversando enquanto comiam, e Henrique percebeu que fazia muito tempo que não se sentia tão à vontade com alguém. Camila era fácil de conversar, ria das piadas dele mesmo quando não eram tão engraçadas, fazia perguntas genuínas e ouvia as respostas com atenção real. Ela não estava impressionada com o dinheiro dele ou com a empresa. Parecia mais interessada em quem ele era por baixo de tudo isso. E Henrique descobriu que gostava disso, de ser visto como pessoa e não como empresário bem-sucedido ou possível contato de negócios. Quando a conta chegou, Camila tentou dividir, mas Henrique foi mais rápido, pegando a carteira antes que ela pudesse protestar muito. Você me ajudou a comprar tudo para Thor. Deixa eu pagar o jantar pelo menos.
Camila revirou os olhos, mas sorriu. Só dessa vez. Na próxima eu pago. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Na próxima. Então, haveria uma próxima vez. Henrique sentiu o coração acelerar com a promessa implícita. Eles saíram do restaurante já passava das 10 da noite e Henrique insistiu em chamar um carro para levar Camila em casa. Enquanto esperavam na calçada, ela se virou para ele, os olhos brilhando sob a luz dos postes. Obrigada pela noite. Foi muito legal. Fazia tempo que eu não saía só para conversar assim. Henrique sorriu. Eu que agradeço. Por tudo. Por cuidar de mim, do Thor, por aceitar jantar. Você é incrível, Camila. Forte, dedicada. Sabe exatamente quem é e o que quer da vida. É inspirador. Camila corou sob a luz amarelada, desviando o olhar. Não sou tão especial assim. Só faço meu trabalho, vivo minha vida. Henrique balançou a cabeça. Você é sim, e fico feliz de ter te conhecido, mesmo que tenha sido do jeito mais estranho possível. O carro de Camila chegou, e ela abriu a porta, mas hesitou antes de entrar. Então, num movimento rápido que pegou Henrique de surpresa, ela se inclinou e beijou a bochecha dele, os lábios macios tocando a pele por apenas um segundo. Boa noite, Henrique. Vejo você amanhã quando vier buscar Thor. E então ela entrou no carro e foi embora, deixando Henrique parado na calçada, a mão tocando o lugar onde ela tinha beijado, o coração batendo como se tivesse corrido uma maratona. Naquela noite, quando chegou em casa, Henrique percebeu que pela primeira vez em 2 anos, o silêncio do apartamento não parecia tão sufocante, porque amanhã ele teria Thor, e também teria uma desculpa para ver Camila de novo. As semanas seguintes passaram num ritmo que Henrique não estava acostumado a viver. Pela primeira vez em anos, ele não acordava pensando em trabalho, em reuniões, em números e metas. Acordava pensando em Thor, que dormia numa caminha ao lado da cama dele, e sempre pulava em cima do colchão assim que ouvia Henrique se mexer. E acordava pensando em Camila, em quando poderia vê-la de novo. Thor precisava voltar à clínica para consultas de acompanhamento, para tirar os pontos da pata, para tomar vacinas. Henrique marcava todas elas religiosamente, e sempre chegava uns 15 minutos mais cedo, só para poder conversar com Camila enquanto ela terminava de atender outros pacientes. Ele aprendeu que ela gostava de café bem forte pela manhã, que tinha uma queda por chocolate amargo, que cantarolava baixinho músicas antigas enquanto trabalhava. Aprendeu que ela era durona com donos irresponsáveis, mas derretia completamente quando via filhotes, que ficava séria quando estava preocupada com algum animal, mas ria alto quando estava feliz. E Camila estava aprendendo sobre ele também. Descobriu que Henrique era obcecado por organização, mas um desastre na cozinha, que lia livros de filosofia antes de dormir, que tinha um senso de humor seco que ela achava hilário. Descobriu que por baixo da fachada de empresário bem-sucedido existia um homem que se sentia sozinho, que sentia falta de ter alguém para compartilhar as coisas do dia a dia, que cuidava de Thor com uma dedicação quase paternal que a emocionava. Depois da terceira consulta de Thor, quando Henrique estava saindo da clínica, Camila o chamou de volta. Henrique, espera. Ele se virou, Thor na coleira ao lado dele. Camila parecia nervosa, mexendo nas mãos de um jeito que ele já reconhecia, como sinal de que ela estava tentando reunir coragem para algo. Eu estava pensando, você parece não saber muito sobre cachorros ainda. E Thor vai precisar de exercício regular agora que a pata está boa. Tem um parque aqui perto onde eu costumo levar alguns dos meus pacientes nos finais de semana. Se você quiser, a gente pode ir juntos no sábado. Eu te ensino como socializar ele com outros cachorros. Henrique sentiu um sorriso enorme se abrir no rosto dele. Adoraria. Que horas? Camila relaxou visivelmente. 10 da manhã, a gente se encontra na entrada do parque. Assim começou uma rotina. Sábados no parque, Thor correndo e brincando com outros cachorros enquanto Henrique e Camila caminhavam pelos caminhos de terra, conversando sobre tudo e nada. Henrique descobriu que gostava desses momentos mais do que qualquer reunião de negócios ou evento social sofisticado que já tinha frequentado.
Gostava de como Camila ficava bonita com a luz do sol batendo no rosto, de como ria quando Thor fazia alguma palhaçada, de como o ombro dela às vezes esbarrava no dele quando andavam muito perto. Depois de algumas semanas, esses encontros no parque se estenderam para cafés depois, para almoços rápidos, para Henrique aparecer na clínica no fim do dia, só para buscar Camila e levá-la para jantar. Eles ainda não tinham definido o que era aquela relação, ainda se chamavam de amigos quando alguém perguntava, mas Henrique sentia algo mudando entre eles. Estava na forma como Camila sorria quando o via, no jeito que procurava a mão dele quando estavam caminhando, nos olhares que duravam alguns segundos a mais do que seria normal entre amigos. Uma noite, depois de um jantar particularmente agradável num restaurante japonês que Camila adorava, Henrique a levou até o apartamento dele pela primeira vez. Ela tinha perguntado se podia ver onde Thor morava agora, e Henrique concordou, o coração acelerado com a intimidade do convite. Quando entraram, Camila ficou parada na sala, olhando ao redor com olhos arregalados. O apartamento era enorme, todo decorado em tons de cinza e branco, moderno e minimalista. Tinha vista panorâmica da cidade através de janelas do chão ao teto, móveis de grife, uma cozinha que parecia saída de revista. "Uau!", Camila disse, andando até a janela. "Isso é incrível, Henrique. A vista é linda." Henrique foi até o lado dela, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. "É, mas é vazio também. Grande demais para uma pessoa só." Camila olhou para ele, e havia algo diferente na expressão dela, algo mais suave. "Agora você tem Thor. Não está mais sozinho." Henrique segurou o olhar dela. "Não é só Thor que faz diferença. Você também, Camila. Ter você na minha vida mudou muita coisa." Ele viu quando ela engoliu seco, o pescoço dela ficando levemente corado. "Henrique." Ele deu um passo mais perto, e ela não se afastou. "Eu sei que a gente disse que éramos amigos, mas eu não consigo mais fingir que é só isso. Não para mim. Eu gosto de você, Camila. Muito, e não como amigo." O silêncio que seguiu pareceu durar uma eternidade. Henrique viu uma dúzia de emoções passarem pelo rosto de Camila, medo, esperança, desejo, incerteza. Então ela falou, a voz baixa, mas firme. "Eu também gosto de você. Muito mais do que deveria gostar de alguém que conhecia há tão pouco tempo. Mas eu tenho medo, Henrique. Nunca fiz isso antes." Henrique franziu a testa, confuso. "Fez o quê?" Camila desviou o olhar, claramente desconfortável. "Namorar alguém sério. Eu sempre fui muito focada na carreira, em construir a clínica. Tive alguns encontros, mas nada que fosse além disso. E você é tão diferente de mim, vem de um mundo completamente diferente." Henrique pegou a mão dela gentilmente, esperando até que ela olhasse para ele de novo. "Nossos mundos são diferentes, mas isso não importa. O que importa é como eu me sinto quando estou com você. Como tudo fica mais leve, mais colorido. Como pela primeira vez em anos eu acordo querendo que o dia comece, em vez de querer que termine logo." Camila apertou os dedos dele, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Eu me sinto assim também. Você me faz rir, me faz querer compartilhar as coisas do meu dia, me faz sentir vista de verdade, não só como a veterinária, mas como Camila." Henrique levantou a outra mão, tocando o rosto dela com delicadeza. "Então, a gente tenta? Deixa eu te levar para jantar de verdade, não como amigos, mas como um casal. Deixa a gente ver onde isso vai dar." Camila fechou os olhos por um momento, e quando abriu, havia uma decisão neles. "Tá bom, vamos tentar." Henrique sentiu o peito explodir de felicidade. Ele se inclinou devagar, dando tempo para ela se afastar se quisesse. Mas Camila não se afastou. Ficou ali, os olhos fixos nos dele, até que os lábios deles se tocaram num beijo suave, quase tímido. Era diferente de qualquer beijo que Henrique já tinha dado, carregado de promessas e esperanças, de um começo que os dois queriam muito que desse certo. Quando se separaram, Camila estava corando, mas sorrindo, e Henrique não conseguia parar de sorrir também. "Isso foi bom", ela murmurou. "Muito bom." Henrique riu, puxando ela para um abraço.
Vai ficar ainda melhor, prometo. Daquele dia em diante, tudo mudou e ao mesmo tempo ficou igual. Eles ainda se viam quase todo dia, ainda conversavam por horas, mas agora havia beijos roubados entre uma conversa e outra. Abraços que duravam mais tempo, mãos entrelaçadas sempre que caminhavam juntos. Henrique levava Camila para jantares em restaurantes que ela nunca teria coragem de entrar sozinha, e ela o levava para passeios em mercados de rua e feiras de artesanato que ele nem sabia que existiam. Eles aprendiam um com o outro, encontravam um equilíbrio entre os mundos diferentes que habitavam. A família de Camila conheceu Henrique num domingo quando ele foi buscá-la para um passeio. Os pais dela eram adoráveis, professores aposentados que moravam numa casa simples, mas aconchegante. O pai de Camila, Eduardo, conversou com Henrique sobre negócios e tecnologia, impressionado com o conhecimento dele. A mãe, Thelma, fez questão de servir café e bolo, observando com olhos atentos como Henrique tratava a filha com cuidado e respeito. Ele é bom para você, Thelma disse para Camila depois, quando Henrique saiu por um momento para atender uma ligação. Vejo nos olhos dele que ele te valoriza de verdade. Camila sorriu, feliz. Ele é especial, mãe, diferente de qualquer pessoa que já conheci. Na semana seguinte, foi a vez de Henrique apresentar Camila para sua avó Leonice, a única família que ainda tinha. A senhora de 80 anos morava numa casa de repouso luxuosa, e quando Henrique apareceu com Camila, os olhos dela brilharam de alegria. Finalmente você trouxe alguém para me conhecer, ela disse, segurando a mão de Camila com força surpreendente. Já estava achando que ia morrer sem ver você, feliz de novo, menino. Camila passou a tarde conversando com Leonice, ouvindo histórias sobre Henrique criança, sobre a mãe dele, sobre a família que ele tinha perdido. Quando saíram, Henrique estava mais quieto que o normal. Obrigado, ele disse quando entraram no carro. Por quê? Camila perguntou. Por ser tão boa com ela, por me fazer feliz de novo, por tudo. Camila beijou ele, suave e doce. Você me faz feliz também, Henrique, mais do que imagina. Já fazia 2 meses desde aquele primeiro beijo no apartamento de Henrique, e o relacionamento entre eles tinha se aprofundado de formas que deixavam Camila ao mesmo tempo feliz e assustada. Ela nunca tinha se sentido assim com ninguém. Nunca tinha querido tanto estar perto de outra pessoa. Nunca tinha sentido essa necessidade de compartilhar cada pequeno momento do dia. Henrique era atencioso de uma forma que ela não conhecia. Mandava mensagens durante o dia só para saber como ela estava. Aparecia na clínica com o café favorito dela quando sabia que tinha sido uma manhã difícil. Lembrava de pequenos detalhes que ela mencionava casualmente. E os beijos, que no começo eram tímidos e cautelosos, tinham evoluído para algo mais intenso, mais cheio de desejo. Mais de uma vez eles tinham se pegado no sofá do apartamento dele, os corpos colados, as respirações aceleradas, mas sempre paravam antes que as coisas fossem longe demais. Camila sabia que Henrique estava esperando ela dar o sinal de que estava pronta, e ela amava ele ainda mais por isso. Numa sexta-feira à noite, Henrique ligou para Camila com uma proposta diferente. Não faz planos para amanhã à noite. Quero te levar para jantar, algo especial. Camila sentiu o coração acelerar. O que você está planejando? A voz dele estava carregada de um sorriso que ela conseguia imaginar perfeitamente. É surpresa. Só confia em mim. No sábado, Camila passou o dia inteiro nervosa, mudando de roupa 3 vezes antes de finalmente decidir por um vestido azul marinho que ela tinha comprado especialmente para a ocasião. Quando Henrique chegou para buscá-la, ele ficou parado na porta por alguns segundos, só olhando para ela com uma expressão que fez Camila corar da cabeça aos pés. Você está linda, ele disse, a voz rouca. Absolutamente linda. Camila sorriu, tímida. Você também está muito bem. E estava mesmo, usando uma camisa social escura que realçava os ombros largos e calças que caíam perfeitamente. Mas em vez de levá-la para um restaurante, Henrique dirigiu até o apartamento dele. Camila olhou para ele confusa quando ele estacionou na garagem. Pensei que íamos jantar fora. Henrique sorriu, aquele sorriso meio tímido que ele às vezes tinha. Mudança de planos. Vamos jantar aqui. Eu preparei tudo.
Camila não sabia que ele cozinhava, e quando entraram no apartamento ficou ainda mais surpresa. A sala de jantar estava transformada, com velas acesas sobre a mesa posta com cuidado, música suave tocando no som e o cheiro delicioso de comida vindo da cozinha. Henrique, você fez tudo isso? Ele passou a mão pela nuca, claramente nervoso. Tive a ajuda do chefe de um restaurante amigo, ele me ensinou algumas coisas. Espero que tenha ficado bom. Camila sentiu os olhos marejarem. Ninguém nunca tinha feito algo assim por ela, colocado tanto esforço e cuidado em algo só para deixá-la feliz. Está perfeito. Você é perfeito. O jantar foi maravilhoso, cada prato preparado com atenção, cada detalhe pensado. Eles conversaram sobre tudo, rindo de histórias bobas, planejando um fim de semana que queriam fazer juntos na praia. Mas havia uma tensão no ar também. Algo não dito, mas presente em cada olhar que trocavam, em cada vez que os dedos deles se tocavam sobre a mesa. Quando terminaram de comer, Henrique se levantou e estendeu a mão para ela. Dança comigo? Camila aceitou a mão dele, deixando-se ser puxada para perto enquanto ele mudava a música para algo mais lento. Eles balançavam suavemente no meio da sala, os corpos colados, e Camila sentia o coração de Henrique batendo forte contra o peito dela. Camila, ele disse baixinho, a boca perto do ouvido dela. Preciso te dizer uma coisa. Ela se afastou um pouco para olhar para o rosto dele. O quê? Henrique segurou o rosto dela entre as mãos, os olhos escuros, intensos e sérios. Eu estou me apaixonando por você. Na verdade, acho que já me apaixonei. Você mudou minha vida completamente, me fez lembrar como é bom acordar com algo para esperar, como é bom ter alguém para compartilhar as coisas. Você me faz querer ser alguém melhor, Camila. Nunca conheci ninguém tão real quanto você, tão genuína, tão forte e dedicada. Camila sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas eram lágrimas felizes. Eu também me apaixonei por você, Henrique. Você me faz sentir especial, me faz acreditar que posso ter mais do que só o trabalho na minha vida. Você me faz querer arriscar, mesmo com medo. Henrique limpou as lágrimas dela com os polegares, suave. Do que você tem medo? Camila respirou fundo, juntando coragem. De não ser suficiente. De não saber como fazer isso direito. Eu nunca estive com ninguém assim. Não de verdade. Levou alguns segundos para Henrique entender o que ela estava dizendo. E quando entendeu, a expressão dele ficou ainda mais terna. Camila, você é virgem? Ela assentiu, incapaz de falar, esperando ver decepção ou pior, mas tudo que viu nos olhos dele foi carinho e algo que parecia reverência. Isso não muda nada para mim, só me faz querer cuidar de você ainda mais, ter certeza que tudo seja perfeito para você. Camila segurou o rosto dele, puxando para um beijo que foi diferente de todos os outros, carregado de promessa e desejo. Eu estou pronta. Ela sussurrou contra os lábios dele. Quero isso. Quero você. Henrique a olhou nos olhos procurando por qualquer sinal de dúvida. Tem certeza? A gente não precisa fazer nada hoje. Podemos esperar quanto você quiser. Camila balançou a cabeça. Tenho certeza. Confio em você completamente. Me mostra como é. Me ensina. Henrique a beijou de novo devagar e profundo, e então a pegou no colo como se ela não pesasse nada, fazendo Camila soltar uma risadinha surpresa. Ele a carregou até o quarto, depositando ela suavemente na cama enorme. O quarto estava na penumbra, apenas a luz da cidade entrando pelas janelas. Henrique deitou ao lado dela, fazendo carinho no rosto dela. A gente vai devagar, ok? Se você quiser parar em qualquer momento é só dizer. Camila assentiu, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Henrique beijou ela de novo, as mãos começando a explorar, tocando por cima da roupa primeiro, dando tempo para ela se acostumar. Camila se perdeu nas sensações, nas mãos dele tão cuidadosas e gentis, nos beijos que desciam pelo pescoço dela, fazendo ela arrepiar inteira. Você é linda, ele murmurou contra a pele dela. Tão linda, Camila. As roupas foram sendo removidas aos poucos, Henrique sempre pausando para ter certeza que ela estava bem, que queria continuar. Camila nunca tinha se sentido tão exposta, e ao mesmo tempo tão segura, tão vista e tão cuidada.
Henrique fez questão de ir devagar, de fazer cada toque contar, de sussurrar palavras de encorajamento e afeto. Quando finalmente se uniram, Camila sentiu uma dor inicial que logo deu lugar a algo completamente diferente, algo que a fez entender por que as pessoas faziam canções sobre isso, porque era algo tão especial. Henrique segurou o rosto dela, os olhos fixos nos dela, e Camila viu tanto amor naquele olhar que sentiu o peito explodir. Depois, eles ficaram deitados, entrelaçados, os corações ainda acelerados, as respirações, aos poucos, voltando ao normal. Henrique puxou o cobertor sobre os dois, abraçando Camila contra o peito dele. — Você está bem? Ele perguntou, beijando o topo da cabeça dela. — Melhor do que bem, ela respondeu, a voz sonolenta e feliz. — Estou perfeita. Na manhã seguinte, Camila acordou com a luz do sol entrando pela janela e o peso reconfortante do braço de Henrique ao redor da cintura dela. Ela se virou devagar, encontrando ele já acordado, observando ela com um sorriso suave. — Bom dia, ele disse, a voz ainda rouca de sono. — Bom dia, ela respondeu, tímida de repente ao lembrar da noite anterior. Henrique pareceu perceber, puxando ela mais perto. — Sem arrependimentos? Camila balançou a cabeça. — Nenhum. — Foi perfeito. Você foi perfeito. Henrique beijou ela, suave e doce. — Você que foi perfeita. Continua sendo. Eles ficaram na cama mais um tempo, conversando baixinho, fazendo planos para o dia. Então Henrique se levantou, vestindo uma calça de moletom, e estendeu a mão para ela. — Vem, vou fazer café da manhã pra gente. Camila aceitou a mão dele, vestindo a camisa que ele tinha usado na noite anterior, porque era mais confortável que o vestido. Na cozinha, Henrique preparou ovos mexidos e torradas, enquanto Camila ficou sentada no balcão, observando ele trabalhar, Thor deitado aos pés dela. Havia uma domesticidade naquele momento que a fez imaginar como seria acordar assim todo dia, ter Henrique ao lado toda manhã. A ideia não a assustou como teria assustado alguns meses atrás. Em vez disso, a encheu de uma esperança cálida e reconfortante. — No que você está pensando? Henrique perguntou, colocando um prato na frente dela. Camila sorriu. — Em como sou sortuda de ter te conhecido, de você ter salvo aquele cachorro e acabado na minha clínica. Henrique se inclinou, beijando ela de novo. — Eu que sou sortudo. Você não faz ideia de quanta luz você trouxe para minha vida, Camila. E naquele momento, com o sol da manhã iluminando a cozinha e o gosto de café nos lábios, Camila soube que tinha encontrado algo raro e precioso. Tinha encontrado amor de verdade. Os 2 meses seguintes foram os mais felizes da vida de Camila. Ela e Henrique estavam completamente envolvidos um com o outro, passando todos os momentos livres juntos. Henrique tinha reduzido as horas na empresa, delegando mais responsabilidades para a equipe dele, percebendo que a vida tinha mais a oferecer do que só trabalho. Agora ele buscava Camila na clínica no fim do dia quase sempre, levava a jantar quando ela precisava ficar até mais tarde, com algum paciente grave. E nos fins de semana, eles exploravam a cidade juntos, Thor sempre ao lado deles. Camila conheceu os amigos de Henrique, empresários e executivos que no começo a intimidaram um pouco, mas que rapidamente a acolheram quando viram como ela deixava Henrique feliz. Gabriel, o melhor amigo de Henrique desde a faculdade, puxou ela de lado numa festa e disse com sinceridade: "Obrigado por trazer ele de volta. Depois que a mãe dele morreu, Henrique virou um fantasma. Você o fez voltar a viver." E Henrique também foi sendo incorporado ao mundo de Camila. Ele passou a aparecer na clínica, não só como namorado, mas ajudando quando ela precisava segurar algum animal grande durante exames, organizando a papelada quando ela ficava muito atarefada, até aprendendo a fazer curativos simples sob orientação dela. Os clientes da clínica adoravam ele, principalmente as senhoras mais velhas que viviam fazendo comentários sobre como Camila tinha dado sorte de achar um homem tão atencioso e bonito. Camila ria dessas observações, mas no fundo concordava completamente. A amiga dela, Aline, que trabalhava como assistente na clínica, também aprovou o relacionamento depois de algumas semanas observando os dois juntos. No começo eu fiquei com o pé atrás.
ela admitiu para Camila num dia calmo. Achei que ia ser daqueles caras ricos que só querem diversão. Mas ele olha para você como se você fosse a coisa mais preciosa do mundo. E a forma como ele trata os animais com tanto cuidado mesmo quando está claro que não cresceu perto deles, mostra muito sobre o caráter dele. Camila sabia que Aline estava certa. Henrique tinha se transformado num verdadeiro pai de pet, não só com Thor, mas com todos os animais que cruzavam o caminho deles. Ele tinha até convencido Camila a deixá-lo patrocinar alguns tratamentos de animais cujos donos não tinham condições de pagar, fazendo doações anônimas para a clínica. "Você cuida de tanta vida", ele tinha dito quando ela tentou recusar a ajuda. "Deixa eu ajudar você a fazer isso. Tenho dinheiro parado que poderia estar salvando vidas." Camila tinha chorado naquele dia, emocionada com a generosidade dele, com como ele entendia o que era importante para ela. Mas nem tudo eram flores o tempo todo. Eles tinham suas divergências, pequenos conflitos que precisavam aprender a navegar. Henrique às vezes ficava super protetor, querendo que Camila reduzisse o ritmo de trabalho quando via ela exausta. "Você não pode cuidar dos outros se não cuidar de você mesma", ele dizia preocupado. Camila, por sua vez, valorizava muito a independência dela e às vezes se sentia sufocada com tanta atenção. "Eu sei cuidar de mim, Henrique. Faço isso há anos sozinha." Eles tinham discutido sobre isso algumas vezes, vozes se elevando, mas sempre terminavam conversando, explicando os pontos de vista de cada um, chegando a um meio termo. Henrique aprendeu a dar mais espaço, a confiar que Camila sabia seus limites. E Camila aprendeu a aceitar ajuda às vezes, a entender que deixar alguém cuidar dela não a tornava fraca ou dependente. Foi depois de uma dessas conversas que Henrique tomou uma decisão. Ele apareceu na clínica numa tarde de quinta-feira com uma proposta. "Eu quero contratar uma assistente veterinária para você, alguém qualificado que possa te ajudar com os casos, dividir a carga de trabalho." Camila tinha começado a protestar, mas ele levantou a mão. "Não é porque acho que você não dá conta. É porque você merece ter uma vida além do trabalho, merece poder sair mais cedo às vezes, ter folgas de verdade. E também porque a clínica está crescendo. Você mesma disse que está tendo que recusar pacientes por falta de tempo." Camila pensou nisso por alguns dias, conversou com Aline sobre a ideia e finalmente concordou. Eles entrevistaram algumas candidatas juntos e escolheram Juliana, uma veterinária recém-formada, mas extremamente competente e apaixonada por animais. Ter Juliana na equipe mudou tudo. Camila conseguia finalmente ter horários mais regulares, podia tirar folgas sem se preocupar que os animais não seriam bem cuidados, e a clínica conseguiu expandir os serviços. Henrique nunca deixou de se surpreender com a dedicação de Camila, mesmo com a ajuda. Ela continuava sendo a primeira a chegar e a última a sair, sempre verificando cada detalhe, sempre se certificando que cada animal estava sendo tratado com o máximo cuidado. "Você realmente ama o que faz", ele disse numa noite, observando ela revisar as fichas dos pacientes internados. Camila olhou para ele e sorriu. "Amo, assim como você ama sua empresa, mesmo que reclame do trabalho às vezes." Henrique riu, puxando ela para um abraço. "É verdade, mas amo você mais." Um dia, Henrique levou Camila para conhecer o escritório da empresa dele. Era um prédio enorme no centro da cidade, com vários andares ocupados pela companhia. Camila ficou impressionada com a magnitude de tudo, com as dezenas de funcionários trabalhando em projetos que ela mal entendia, mas que claramente eram importantes. Os colegas de Henrique a receberam com cordialidade, e Camila viu o respeito que todos tinham por ele, como o tratavam não só como chefe, mas como alguém que realmente se importava com a equipe. Na sala dele, um escritório espaçoso com vista panorâmica, Henrique mostrou os projetos em que estava trabalhando, explicando com paixão sobre tecnologias que poderiam ajudar pequenos negócios a crescer, sobre aplicativos que facilitariam a vida das pessoas. "Nunca te vi falar sobre trabalho assim", Camila comentou. "Você realmente acredita no que faz?" Henrique assentiu. "Acredito. Assim como você acredita em salvar vidas. A gente só trabalha em escalas diferentes."
Naquela noite, quando voltaram para o apartamento, Henrique tinha algo para mostrar a ela. Levou Camila até o quarto de hóspedes que antes era usado como escritório secundário. "Abra a porta", ele disse nervoso. Camila abriu e ficou sem palavras. O cômodo tinha sido transformado num pequeno escritório para ela, com uma mesa bonita, estante cheia de livros de veterinária que ele tinha comprado, um computador novo e até uma poltrona confortável no canto. "Pensei que você poderia usar esse espaço quando ficasse aqui", Henrique explicou. "Para estudar, atualizar fichas ou só para ter um canto seu. Sei que você passa muito tempo aqui agora. Queria que se sentisse em casa de verdade." Camila se virou para ele com lágrimas nos olhos. "Henrique, você não precisava fazer isso." Ele segurou o rosto dela com carinho. "Eu sei, mas quis. Você faz minha casa parecer um lar, Camila. Quero que você se sinta parte dele." As famílias dos dois também estavam cada vez mais entrelaçadas. Leonice, a avó de Henrique, adorava quando Camila ia visitá-la, e sempre pedia para ela levar fotos novas de Thor. Os pais de Camila convidavam Henrique para almoços de domingo, e Eduardo tinha desenvolvido o hábito de pedir conselhos sobre investimentos para ele, enquanto Thelma ensinava receitas tradicionais, que ela jurava que Henrique precisava aprender. "Vocês vão casar?" Thelma perguntou para Camila num desses domingos, quando estavam sozinhas na cozinha. Camila corou até a raiz dos cabelos. "Mãe, a gente está junto há só alguns meses." Thelma sorriu, sábia. "O tempo não importa quando você encontra a pessoa certa. Eu sabia que ia casar com seu pai depois de 2 semanas de namoro." Camila não respondeu, mas a pergunta ficou na cabeça dela. Será que eles iam chegar lá? Será que Henrique pensava em futuro assim como ela estava começando a pensar? A resposta veio de uma forma inesperada algumas semanas depois. Eles estavam deitados no sofá assistindo um filme, Thor dormindo aos pés deles, quando Henrique de repente pausou o filme e se virou para ela. "Camila, eu quero que você more comigo." Camila piscou, surpresa. "O quê?" Henrique pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. "Você já passa metade da semana aqui, tem roupas no armário, seus produtos no banheiro, seu escritório. Thor já te considera mãe dele tanto quanto me considera pai. Faz sentido. A gente mora junto de fato. Só falta você trazer o resto das suas coisas e parar de pagar aluguel de um apartamento que você mal usa." Camila sentou, o coração acelerado. Era um passo grande, uma mudança significativa. "E se der errado?" Ela perguntou, a voz pequena. "E se a gente morar junto e descobrir que não funciona?" Henrique sentou também, segurando o rosto dela para que ela olhasse nos olhos dele. "Não vai dar errado. E se algum dia, por algum motivo absurdo der, a gente resolve como adultos. Mas eu acredito em nós, Camila. Acredito que a gente pode construir uma vida juntos. Você acredita?" Camila pensou em tudo que tinham vivido juntos nos últimos meses, em como Henrique a conhecia melhor que ninguém, em como ela se sentia completa ao lado dele. "Acredito", ela finalmente disse. "Acredito em nós." O sorriso que iluminou o rosto de Henrique foi a coisa mais bonita que ela já tinha visto. Eles se beijaram ali, no sofá, selando a decisão, dando mais um passo em direção a um futuro juntos. Camila tinha acabado de se mudar oficialmente para o apartamento de Henrique há 3 semanas, quando começou a perceber que algo estava diferente. No começo, achou que era só o cansaço acumulado da mudança, de reorganizar toda a rotina dela, de adaptar os horários, mas os enjoos matinais que apareceram do nada a fizeram parar para pensar. Ela estava na clínica, examinando um gato persa, quando a onda de náusea veio forte demais e ela teve que correr para o banheiro. Aline a encontrou alguns minutos depois, pálida e segurando a pia. "Você está bem? É a 3ª vez essa semana que você fica assim." Camila lavou o rosto tentando organizar os pensamentos. Quando foi a última vez que tinha menstruado? Ela sempre foi regular como um relógio, mas agora que parava para pensar, estava atrasada. Muito atrasada. O pânico começou a subir pela garganta dela, junto com outra onda de náusea. "Aline", ela disse, a voz tremendo, "preciso que você cuide da clínica sozinha hoje de tarde. Preciso sair."
A amiga olhou para ela com preocupação, mas assentiu. Camila pegou a bolsa e saiu quase correndo, entrando na primeira farmácia que encontrou. Comprou 3 testes de gravidez diferentes, as mãos tremendo tanto que quase derrubou a carteira ao pagar. Não podia fazer o teste na clínica, tinha muita gente por perto. Não queria ir para casa, porque Henrique tinha dito que ia trabalhar de lá naquela tarde. Acabou indo para o apartamento antigo dela, que ainda não tinha sido oficialmente entregue, e trancou-se no banheiro. Seguindo as instruções com dedos trêmulos, ela fez os 3 testes, e então sentou no chão frio do banheiro para esperar. Os minutos pareceram horas, o coração dela batendo tão alto que parecia que ia sair do peito. Quando finalmente olhou para os testes, as 3 linhas rosa a encaravam, claras e indiscutíveis. Positivo. Todos positivos. Camila ficou ali sentada, o choque tomando conta de tudo. Estava grávida, ia ter um bebê. O bebê de Henrique. Eles mal tinham começado a morar juntos, o relacionamento ainda era tão novo, e agora isso. Ela não sabia se ria ou chorava, se ficava feliz ou apavorada. As 2 coisas, talvez. Ela pegou o celular várias vezes para ligar para Henrique, mas sempre desistia. Isso não era algo que se dizia por telefone. Precisava ser pessoalmente, precisava ver o rosto dele quando contasse. Mas e se ele não ficasse feliz? E se fosse cedo demais? E se ele achasse que ela tinha feito de propósito? Os pensamentos giravam na cabeça dela, deixando-a tonta. Camila saiu do apartamento vazio e começou a andar sem destino, tentando processar tudo, tentando imaginar como seria a reação de Henrique. Acabou sentando num banco de praça, observando crianças brincando, famílias passeando com cachorros, casais de mãos dadas. Ela colocou a mão na barriga ainda lisa, tentando imaginar uma vida crescendo ali dentro. Um ser metade dela, metade de Henrique. A ideia era assustadora e maravilhosa ao mesmo tempo. Camila sempre quis ser mãe algum dia, mas tinha imaginado que seria mais no futuro, quando estivesse mais estabelecida, mais velha talvez. Mas a vida tinha outros planos, aparentemente. Quando finalmente voltou para casa, já era quase noite, e Henrique estava na sala trabalhando no notebook, Thor deitado ao lado dele no sofá. Quando a viu entrar, ele sorriu, mas o sorriso desapareceu rapidamente ao ver a expressão no rosto dela. Camila, o que aconteceu? Você está pálida. Ele se levantou rápido, vindo até ela. Está doente? Quer que eu chame um médico? Camila balançou a cabeça, as palavras presas na garganta. Como dizia isso? Como soltava uma notícia que mudaria tudo? Henrique, preciso te contar uma coisa. Senta aqui comigo. Eles se sentaram no sofá, e Henrique segurou as mãos dela, claramente preocupado. Você está me assustando. O que foi? Camila respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu estava me sentindo estranha essa semana, enjoada, cansada, e hoje percebi que estava atrasada, muito atrasada. Ela viu quando a compreensão começou a aparecer nos olhos de Henrique, viu quando ele conectou os pontos. Então eu comprei testes, ela continuou, a voz tremendo. 3 deles, e todos deram positivo. Ela tirou os testes da bolsa, mostrando para ele. Estou grávida, Henrique. A gente vai ter um bebê. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Henrique ficou completamente imóvel, olhando para os testes na mão dela, como se não conseguisse processar o que estava vendo. Camila sentiu o pânico aumentar. Eu sei que não planejamos isso, que é muito cedo, que a gente acabou de começar a morar junto. Eu entendo se você não estiver pronto, se isso for demais. Mas antes que ela pudesse continuar, Henrique a puxou para um abraço tão apertado que ela quase não conseguiu respirar. Quando ele se afastou um pouco, Camila viu que havia lágrimas nos olhos dele. Mas ele estava sorrindo, um sorriso enorme e genuíno. A gente vai ter um bebê? Ele perguntou, a voz embargada de emoção. Nosso bebê? Camila assentiu, ainda insegura da reação dele. Você está feliz? Não está com medo? Henrique segurou o rosto dela entre as mãos, beijando ela com tanta ternura que Camila sentiu o peito apertar. Estou apavorado, ele admitiu. Não sei nada sobre ser pai, sobre cuidar de um bebê.
Mas estou feliz também. Tão feliz que nem consigo explicar direito. Ele colocou a mão na barriga dela, mesmo que ainda não houvesse nada para sentir. Tem uma pessoa aqui dentro. Uma pessoa que fizemos juntos. Isso é incrível, Camila. É assustador, mas é incrível. As lágrimas que Camila estava segurando finalmente caíram, mas eram lágrimas de alívio e felicidade. Eu estava com tanto medo que você não quisesse, que achasse que era cedo demais. Henrique a puxou para o colo dele, fazendo carinho nos cabelos dela. É cedo, sim. A gente não planejou. Mas isso não quer dizer que não seja maravilhoso. Você vai ser a melhor mãe do mundo, Camila. Já cuida de tanta vida com tanto amor, já é tão dedicada e forte. E eu vou fazer tudo o que puder para ser um bom pai. Eles ficaram ali abraçados por um longo tempo, deixando a notícia se acomodar, imaginando como seria o futuro agora. A gente precisa contar para as famílias, Camila disse depois de um tempo. Sua avó, meus pais. Henrique assentiu. Vamos contar juntos, no fim de semana. Mas hoje deixa a gente só curtir isso nós dois. Naquela noite, eles se deitaram cedo. Henrique com a mão na barriga de Camila, conversando sobre nomes possíveis, sobre como seria o bebê, se teria os olhos dela ou dele. No sábado, foram primeiro na casa dos pais de Camila. Thelma e Eduardo estavam na cozinha preparando o almoço quando eles chegaram e notaram imediatamente que havia algo diferente. Aconteceu alguma coisa? Thelma perguntou preocupada. Camila olhou para Henrique, que apertou a mão dela encorajando. Aconteceu, sim, uma coisa boa, muito boa. Ela respirou fundo. Vocês vão ser avós. Estou grávida. O silêncio durou apenas um segundo, antes de Thelma soltar um grito de alegria e puxar Camila para um abraço. Eduardo, sempre mais contido, abraçou Henrique com força, batendo nas costas dele. Parabéns, filho. Vocês vão ser ótimos pais. O resto do dia foi uma celebração, com Thelma já fazendo planos para o quarto do bebê, falando sobre roupinhas e brinquedos. Eduardo puxou Henrique para um canto em certo momento. Cuidem um do outro. Gravidez pode ser difícil, ela vai precisar de você mais do que nunca. Henrique prometeu que estaria ali para tudo. No domingo, foram visitar Leonice. A senhora estava na sala de convivência da casa de repouso, e seus olhos se iluminaram quando viu os dois chegarem. Meus queridos, que surpresa boa! Henrique se ajoelhou ao lado da cadeira dela, segurando a mão enrugada com carinho. Vó, a gente veio contar uma notícia. Você vai ser bisavó. Leonice ficou quieta por um momento, processando, e então as lágrimas começaram a rolar pelo rosto enrugado dela. Um bebê? Vocês vão ter um bebê. Camila se ajoelhou do outro lado, emocionada também. Vamos sim. E queríamos que a senhora fosse uma das primeiras a saber. Leonice segurou as mãos dos dois, apertando com toda a força que ainda tinha. Eu estava com tanto medo de morrer, sem ver Henrique feliz de verdade, sem ver ele construir uma família. E agora isso. Ela olhou para Henrique com tanto amor que ele teve que limpar as próprias lágrimas. Sua mãe estaria tão orgulhosa, tão feliz. Nas semanas seguintes, Henrique se transformou no namorado mais protetor do mundo. Ele lia todos os livros sobre gravidez que conseguia encontrar, baixava aplicativos para acompanhar o desenvolvimento do bebê, insistia que Camila reduzisse ainda mais o ritmo na clínica. Henrique, estou grávida, não doente. Ela reclamava quando ele tentava impedi-la de levantar uma caixa leve na clínica. Mas no fundo, ela amava a atenção. Amava como ele fazia questão de preparar os lanches saudáveis que ela precisava comer a cada poucas horas, como acordava no meio da noite, quando ela tinha enjoos, como conversava com a barriga dela, mesmo que ainda fosse pequena demais para o bebê ouvir qualquer coisa. Eles foram juntos na primeira consulta com o obstetra, e Henrique segurou a mão de Camila com tanta força quando viram o bebê no ultrassom pela primeira vez que ela achou que ele ia quebrar os dedos dela. É tão pequeno, ele sussurrou maravilhado. Mas está lá, nosso bebê está realmente lá. A gravidez avançou, e com ela vieram mudanças que Camila não tinha antecipado. No quarto mês, a barriga começou a aparecer de verdade,
e ela teve que comprar roupas novas porque nada do guarda-roupa antigo servia mais. Henrique adorava a barriga, vivia tocando, conversando com o bebê, fazendo Camila rir com as coisas absurdas que ele dizia. Oi, pequena, aqui é o papai. Hoje o Thor fez cocô no tapete da sala. Então você já vai nascer sabendo que a gente tem um cachorro maluco em casa. Camila batia no ombro dele, rindo. Não fala besteira pro nosso bebê. Mas ela amava aqueles momentos, amava ver Henrique tão envolvido, tão empolgado com a chegada da filha deles. Porque era uma menina, tinham descoberto no ultrassom do 5º mês, e ambos tinham chorado de felicidade quando o médico revelou o sexo. Mas nem tudo eram flores. Conforme a gravidez avançava, Camila se sentia cada vez mais cansada e Henrique cada vez mais insistente que ela reduzisse o ritmo na clínica. Isso acabou gerando a primeira discussão séria que tiveram desde que moravam juntos. Foi numa terça-feira à noite, quando Camila chegou em casa às 9 da noite depois de um dia particularmente longo, atendendo uma emergência. Henrique estava na sala, claramente esperando ela, e a expressão no rosto dele não era feliz. Camila, isso não pode continuar assim, ele disse assim que ela entrou. Você está grávida de 6 meses, passou o dia inteiro em pé, pulou o almoço de novo. Isso não é saudável para você nem para o bebê. Camila sentiu a irritação subir. Estava exausta, com fome, e não precisava de sermão. Eu sei cuidar de mim, Henrique. E a Juliana está lá, ela ajuda. Mas eu não posso simplesmente abandonar meus pacientes. Henrique se levantou, vindo até ela. Ninguém está pedindo para você abandonar nada. Estou pedindo para você delegar mais, para você confiar que a Juliana consegue resolver as coisas sozinha às vezes. Você não é obrigada a estar presente em cada atendimento. Camila sentiu as lágrimas virem, os hormônios deixando tudo mais intenso. Você não entende. É minha clínica, minha responsabilidade. Eu construí isso sozinha, não posso simplesmente largar tudo porque estou grávida. Henrique segurou os ombros dela, suave, mas firme. Não é largar, é cuidar de você mesma, cuidar da nossa filha. Camila, eu estou preocupado. Você está se esgotando. Camila sabia que ele tinha razão, mas a teimosia dela bateu mais forte. Eu sempre me virei sozinha. Sempre dei conta de tudo. Não preciso que você fique me dizendo o que fazer. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia, e viu quando Henrique recuou como se tivesse levado um tapa. Tudo bem, ele disse, a voz cuidadosamente controlada. Você tem razão. Desculpa por me preocupar. Ele pegou as chaves do carro. Vou sair um pouco. Deixei jantar na geladeira para você. E saiu, deixando Camila sozinha na sala, o silêncio pesado ao redor dela. Ela ficou ali parada, o arrependimento já começando a roer por dentro. Sabia que tinha sido injusta, que Henrique só estava preocupado com ela, que vinha de um lugar de amor e não de controle. Mas o orgulho dela não deixou ir atrás dele imediatamente. Em vez disso, ela tomou banho, comeu o jantar que ele tinha preparado, mesmo sem estar com fome, e foi se deitar. Henrique voltou depois da meia-noite, e Camila fingiu estar dormindo. Ouvindo ele entrar no quarto, trocar de roupa, deitar do lado dela mantendo uma distância que normalmente não existia entre eles. Na manhã seguinte, Camila acordou com os olhos inchados de tanto chorar durante a noite. Henrique já estava acordado, sentado na beirada da cama, e quando viu que ela tinha acordado, ele se virou para ela. Precisamos conversar, ele disse, e Camila sentiu o coração apertar. Ela se sentou abraçando um travesseiro. Eu sei. E eu preciso pedir desculpas primeiro. Fui injusta ontem. Disse coisas que não devia. Henrique balançou a cabeça. Não. Eu que preciso pedir desculpas. Você estava certa. Eu estava sendo controlador, querendo ditar o que você devia fazer. É que eu fico tão preocupado, Camila. Fico com medo de algo acontecer com você ou com o bebê. Camila estendeu a mão, pegando a dele. Eu entendo. E eu também estou com medo às vezes. Medo de não conseguir dar conta de tudo, de não ser boa o suficiente. Acho que por isso reajo mal quando você sugere que eu reduza o ritmo, porque parece que você está dizendo que eu não consigo. Henrique puxou ela para mais perto, fazendo carinho nos cabelos dela. Nunca foi isso.
Você é a mulher mais forte e capaz que eu conheço. Eu só quero que você deixe eu ajudar. Que você aceite que está tudo bem não fazer tudo sozinha. Você tem a Juliana agora, tem a Aline, tem eu. Não precisa carregar tudo nos ombros. Camila encostou a cabeça no ombro dele, sentindo a tensão da noite anterior finalmente se dissipando. Você tem razão. Eu preciso aprender a delegar mais, a confiar que as pessoas conseguem cuidar das coisas quando eu não estou lá. É só difícil para mim, sempre fui tão independente. Henrique beijou o topo da cabeça dela. E você continua sendo independente. Aceitar ajuda não muda isso. Só mostra que você é esperta o suficiente para saber quando precisa de apoio. Eles conversaram por mais de 1 hora, estabelecendo limites saudáveis, combinando que Camila reduziria o horário na clínica para 6 horas por dia em vez de 10, que tiraria folgas de verdade aos domingos, que deixaria Juliana assumir mais responsabilidades. A vida voltou ao normal depois disso, mas um normal melhor, com mais equilíbrio. Camila descobriu que ter mais tempo livre não era tão ruim assim. Ela podia descansar mais, ler os livros sobre maternidade que Henrique comprava, passar tempo preparando o quarto do bebê. Porque Henrique tinha insistido em transformar o escritório dela num quarto de bebê. E eles passaram semanas escolhendo cores, móveis, decoração. Henrique queria tudo perfeito, cada detalhe pensado. Ela vai ser muito pequena para se importar com cortinas. Camila ria quando o via comparando amostras de tecido pela 10ª vez. Mas eu me importo, ele respondia sério. Quero que ela tenha o melhor de tudo. O quarto ficou lindo, pintado num tom suave de rosa claro, com móveis brancos e detalhes em dourado. Tinha um berço acolchoado, uma poltrona confortável para amamentar, prateleiras cheias de livros infantis e bichos de pelúcia. No 7º mês, quando estavam organizando as últimas coisas do quarto, Camila perguntou algo que vinha pensando há semanas. Henrique, a gente ainda não decidiu o nome dela. Eles tinham discutido várias opções, mas nenhuma parecia certa. Henrique parou de montar o móbile que estava colocando sobre o berço e olhou para ela. Eu tenho uma ideia, mas só se você gostar, não quero forçar nada. Camila se sentou na poltrona, curiosa. Fala. Henrique veio se ajoelhar na frente dela, a mão na barriga grande. Que tal, Laura? Era o nome da minha mãe. Camila sentiu os olhos marejarem. Ela sabia o quanto a mãe de Henrique tinha sido importante para ele. O quanto ele ainda sentia falta dela. Laura, ela repetiu, testando o nome. Laura Cavalcante Nogueira. Henrique sorriu, emocionado. Você gostou? Camila segurou o rosto dele. Amei, é perfeito. Ela vai se chamar Laura. O chá de bebê aconteceu no 8º mês, uma festa linda que Thelma e Aline organizaram com a ajuda de Henrique. Foi no jardim da casa dos pais de Camila, com decoração delicada em rosa e dourado, mesa cheia de doces e salgados, jogos divertidos. Todos os amigos de Camila estavam lá, junto com a equipe da clínica, os colegas de Henrique e até Leonice, que fez questão de ir mesmo com a dificuldade de locomoção. As pessoas trouxeram presentes lindos, roupinhas minúsculas, brinquedos, fraldas em quantidade suficiente para durar meses. Henrique não saía do lado de Camila, sempre atento, trazendo água, certificando que ela estava confortável. Você vai acabar com o braço cansado de tanto me trazer coisas, ela brincou. Não me importo, ele respondeu, beijando a testa dela. Hoje é sobre você e a Laura. Quero que seja perfeito. E foi perfeito. Foi um dia cheio de amor, de celebração, de expectativa pelo que estava por vir. Nas últimas semanas antes do parto, Camila ficou cada vez mais ansiosa. A barriga estava enorme, ela não conseguia mais ver os próprios pés. Dormir era um desafio porque não achava posição confortável. Henrique era paciente com as mudanças de humor dela, com os desejos estranhos de madrugada, com as crises de choro sem motivo aparente. Eu não sei se vou conseguir ser uma boa mãe, ela confessou numa dessas noites, deitada na cama com ele fazendo massagem nas costas dela. E se eu fizer tudo errado? E se eu não souber cuidar dela direito? Henrique parou a massagem, fazendo ela se virar para olhar para ele. Camila, você cuida de vidas todos os dias. Já vi você salvar animais que ninguém mais daria chance.
Já vi você trabalhar noites inteiras para garantir que um paciente sobrevivesse. Você vai ser uma mãe incrível porque tem um coração enorme, porque se importa profundamente, porque não desiste nunca. Ele colocou a mão na barriga dela. E eu vou estar aqui. A gente vai aprender juntos. Vai dar tudo certo. A bolsa estourou numa quinta-feira de manhã, 3 dias antes da data prevista. Camila estava na cozinha preparando o café quando sentiu a água descer pelas pernas, molhando o chão. Henrique, ela gritou, o pânico e a empolgação se misturando. Acho que é hora. Henrique apareceu correndo, ainda de pijama, os olhos arregalados. É mesmo? Já? A gente tem que... Cadê a bolsa? Ele estava tão nervoso que Camila teve que rir mesmo no meio das primeiras contrações. Respira, amor. A bolsa está pronta do lado da porta. Você só precisa me levar para o hospital. A viagem até o hospital foi uma mistura de risos nervosos e contrações cada vez mais fortes. Henrique segurava a mão dela enquanto dirigia, tentando manter a calma, mas claramente apavorado. Vai dar tudo certo, ele repetia, mais para si mesmo que para ela. Vai dar tudo certo. O trabalho de parto durou quase 12 horas. 12 horas que pareceram uma eternidade para Camila. A dor era intensa. Ondas que vinham e iam deixando ela exausta entre uma contração e outra. Henrique estava ao lado dela o tempo todo, segurando a mão dela mesmo quando ela apertava com tanta força que parecia que ia quebrar os dedos dele. Ele limpava o suor da testa dela, sussurrava palavras de encorajamento, respirava junto com ela como a enfermeira tinha ensinado. Você consegue, ele dizia sempre que via o desespero nos olhos dela. Você é forte, Camila. A mulher mais forte que eu conheço. Só mais um pouco. Camila queria acreditar nele, mas estava tão cansada, tão exausta, que às vezes achava que não ia conseguir continuar. Mas então pensava em Laura, em conhecer finalmente a filha que carregava há 9 meses, e encontrava forças para aguentar mais uma contração, e mais outra, e mais outra. Quando finalmente chegou a hora de fazer força, a médica posicionou tudo, e Henrique segurou a mão de Camila ainda mais forte. Vai, amor. Você consegue. Nossa filha está quase aqui. Camila fez força com tudo que tinha, sentindo o corpo inteiro protestar, a dor atingindo níveis que ela não sabia que existiam. Mas então, depois de mais algumas tentativas que pareceram durar uma vida inteira, ela ouviu. O choro alto e indignado de um bebê que acabava de chegar ao mundo. É uma menina linda, a médica anunciou, levantando a criança pequena e toda coberta de vernix para que Camila pudesse ver. Henrique estava chorando abertamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto olhava para a filha. A enfermeira limpou rapidamente o bebê e então colocou ela no peito de Camila, pele com pele, e naquele momento tudo parou. A dor, o cansaço, o medo, tudo desapareceu quando Camila olhou para aquele rostinho pequeno e perfeito. Oi, Laura, ela sussurrou, a voz embargada de emoção. Finalmente a gente se conhece. Laura tinha parado de chorar assim que tocou a pele da mãe, os olhinhos ainda fechados, mas a boquinha fazendo movimentos como se já procurasse pelo peito. Henrique estava debruçado sobre as duas, uma mão tocando delicadamente a cabecinha cheia de cabelos escuros do bebê. Ela é perfeita, ele disse maravilhado. Olha o tamanho da mão dela, Camila. Olha como ela é pequenininha. Camila olhou para ele, para as lágrimas de felicidade no rosto dele, e sentiu o peito explodir de amor. Amor pela filha que tinham acabado de trazer ao mundo. Amor pelo homem ao lado dela, que tinha se tornado tudo para ela. A gente fez isso, ela disse. A gente fez uma pessoa, Henrique. Ele beijou a testa dela suave. Você fez isso. Você é minha heroína, Camila. Meu tudo. Os primeiros dias em casa foram um caos doce e exaustivo. Laura era um bebê relativamente calmo, mas ainda assim exigia atenção constante. Precisava mamar a cada 2 ou 3 horas, chorava quando a fralda estava suja, precisava de colo quase o tempo todo. Camila estava exausta da recuperação do parto, o corpo dolorido, os hormônios em montanha-russa fazendo ela chorar por qualquer coisa. Henrique tinha tirado 2 semanas de folga da empresa para ficar em casa ajudando. E estava se revelando um pai dedicado
além do que Camila tinha imaginado. Ele trocava fraldas sem reclamar, levantava de madrugada para pegar Laura no berço e trazer para Camila amamentar. Ninava a filha no colo cantando baixinho quando ela estava inquieta. "Onde você aprendeu a fazer isso tão bem?" Camila perguntou numa dessas madrugadas, observando ele embalar Laura com movimentos suaves. Henrique sorriu, cansado, mas feliz. "Não sei. Acho que é instinto, ou medo de fazer errado e ela chorar mais." Thor também estava se adaptando à nova integrante da família. No começo ele ficou confuso com aquela criaturinha barulhenta que tinha aparecido, mas logo desenvolveu um instinto protetor impressionante. Ele ficava deitado perto do berço de Laura, levantando a cabeça sempre que ela fazia algum barulho, e quando alguém desconhecido se aproximava do bebê, Thor ficava alerta. "Acho que ela tem um guarda-costas", Henrique brincou vendo o cachorro vigiando Laura dormir. Camila sorriu tocada pela cena. "Foi você quem salvou ele e agora ele cuida da nossa filha." É quase poético. As visitas foram constantes nas primeiras semanas. Os pais de Camila iam quase todo dia. Thelma sempre trazendo comida porque sabia que o casal mal tinha tempo de cozinhar. Eduardo ficava horas só olhando para a neta, maravilhado. Leonice também visitou assim que teve condições e chorou ao segurar Laura pela primeira vez. "Obrigada", ela disse para Henrique e Camila, "por me deixarem conhecer minha bisneta, por me darem essa alegria." Conforme as semanas passavam, eles foram encontrando uma rotina que funcionava. Camila voltou à clínica gradualmente, começando com apenas algumas horas por dia, sempre correndo de volta para casa para amamentar Laura. Henrique tinha reorganizado o horário dele na empresa também, trabalhando mais de casa, participando de reuniões online para poder estar presente. Eles revezavam as tarefas, apoiavam um ao outro nos momentos difíceis, celebravam juntos cada pequena conquista de Laura. O primeiro sorriso dela, que veio com 6 semanas, fez os dois chorarem de emoção. A primeira vez que ela segurou firme o dedo de Henrique, a primeira vez que virou sozinha de barriga para cima. Cada momento era precioso, cada dia trazia algo novo. Numa tarde tranquila de domingo, quando Laura tinha quase 3 meses, eles estavam os 3 no sofá. Camila amamentava a filha, enquanto Henrique estava sentado ao lado, Thor deitado aos pés deles. A luz dourada do sol da tarde entrava pelas janelas enormes, banhando tudo num brilho quente e acolhedor. Henrique olhou para Camila, para Laura no colo dela, e sentiu uma gratidão tão intensa que doía no peito. "Sabe o que eu estava pensando?" ele disse, a voz suave para não assustar o bebê. Camila olhou para ele, curiosa. "No quê?" Henrique pegou a mãozinha de Laura, o dedinho minúsculo se fechando ao redor do dedo dele. "Nunca imaginei que salvar um cachorro numa noite qualquer mudaria minha vida assim, que me levaria até você, até isso tudo." Camila sorriu, aquele sorriso que ele amava tanto. "Nem eu. Mas agradeço todo dia. Agradeço por você ter entrado naquela clínica machucado e teimoso, por ter voltado todo dia só para ver o Thor, por ter tido coragem de me convidar para jantar." Henrique se inclinou, beijando ela suavemente, cuidando para não acordar Laura, que tinha adormecido no peito. "Eu te amo", ele disse, as palavras carregadas de tudo que sentia. "Amo você e amo a Laura mais do que conseguiria colocar em palavras." Camila encostou a cabeça no ombro dele, os olhos se fechando de cansaço, mas felicidade. "Também amo você. E amo a nossa família, essa vida que construímos juntos." Eles ficaram ali, no silêncio confortável de quem não precisa de palavras para se entender, enquanto Laura dormia tranquila e Thor roncava baixinho. Do lado de fora, a cidade continuava seu ritmo frenético. Milhões de pessoas correndo de um lado para o outro, cada uma vivendo sua própria história. Mas ali dentro, naquele apartamento que antes era vazio e frio, mas agora estava cheio de vida e amor, Henrique e Camila tinham encontrado tudo o que precisavam. Tinham encontrado um lar de verdade, construído não de paredes e móveis caros, mas de momentos compartilhados, de escolhas feitas juntos, de amor que crescia mais forte a cada dia. E enquanto observava a filha dormir nos braços de Camila,
Henrique soube com certeza absoluta que aquele era apenas o começo. O começo de uma vida inteira de memórias para construir, de desafios para enfrentar juntos, de amor para dar e receber. E não poderia pedir por nada melhor. E assim termina a história de Henrique e Camila, que começou com um ato de coragem nas ruas e se transformou numa linda jornada de amor, família e recomeços. Se você gostou dessa história, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias emocionantes que vamos trazer. Nos comentários, me conta, qual foi a sua parte favorita? Foi o primeiro encontro deles na clínica? O momento em que descobriram a gravidez? Ou o nascimento da Laura? E não esquece de escrever seu nome e de onde você está me ouvindo. Adoro saber que estamos conectados por todo o Brasil e pelo mundo. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa acreditar no amor verdadeiro. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Um grande abraço e até a próxima história.